Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Opinião Segura, uma iniciativa da Última Raça. Estamos aqui diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, organizado pelo Progressistas e também pela Fundação Francisco Dornelles, uma grande iniciativa dessas duas instituições no sentido de promover o debate, a reflexão. Temos aqui palestrantes do Brasil inteiro e a gente tem a honra, como a gente está aqui nesse espaço, a gente não tem nenhuma agenda prévia, a gente pega aqui os palestrantes, os participantes especiais, né, como a gente tem a oportunidade aqui, eu vou apresentar aqui, a gente tem a honra de encontrar pessoas que de fato fazem parte do cenário da segurança pública e que podem, de certa maneira, promover o debate. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a vice-presidente do Simpol DF, que está na presidência em exercício, né, do Simpol, porque a gente precisa ouvir e debater com os diferentes atores do cenário, e a gente tem um grande respeito por aqueles que assumem um protagonismo na luta pelos nossos profissionais da segurança pública. Seja muito bem-vindo, minha amiga. É Luana de Ávila? Luana de Ávila. E de Ávila mesmo, Espanha. Ávila mesmo. Olha, já estive em Ávila. Ibérica, fiz até o Genera para a gente saber a origem realmente bem. Olha, eu conheço Ávila, viu? Uma cidade linda, viu? Eu também fui lá, fiquei encantada com a cidade. É realmente um forte, né? Tem esse jeito guerreiro. Exato. Então tem tudo a ver com a segurança pública, que é a minha missão. E é por isso que é guerreira, e à frente do Simpol DF. E eu falo isso, a nossa caminhada, inclusive fico feliz quando você falou que já segue a Última Raça, porque a nossa caminhada de fato é essa, né? É apresentar para os nossos seguidores um conteúdo baseado, obviamente, na cientificidade, na tecnicidade, tirando a ideologia para o lado e colocando o policial como protagonista, né, de fato da segurança pública. E hoje o que a gente acompanha, Luana, infelizmente, nas redes sociais, nas inúmeras notícias, né, infelizmente tivemos um relatório que me deixou muito triste, um relatório, inclusive do Ministério da Justiça, dando conta que de 2012 para 2022 para 2023, nós tivemos um incremento de mais de um terço no número de autoextermínio de policiais. Isso revela que os nossos agentes da segurança pública estão doentes. E também, obviamente, isso acontece, eu não vou afirmar aqui com certeza, mas é justamente pelo fato do policial ele estar sendo esse braço do Estado em contato com aquilo que há de pior na sociedade. Exatamente. E um profissional que não é valorizado pela sociedade, é muito criticado pelos estudiosos e também pela imprensa. E eu gostaria que você falasse dessa luta, explicasse um pouco o que é o Simpol DF para aqueles que não são aqui do Distrito Federal. Tá bem, o Simpol ele é o primeiro sindicato de polícias, né, do Brasil, ele é uma referência, é uma grande marca, ele é protagonista em todas as lutas por direito, então nós estamos sempre ampliando e estudando academicamente mesmo como podemos ampliar os direitos e proteger os policiais. A nossa gestão ela tem trabalhado com temas diversificados para conseguir ampliar a gama desses direitos e a saúde mental é um grande calcanhar de Aquiles, porque de fato existem estudos de Harvard, inclusive, que a cada impulso negativo na mente, você precisa de 8 impulsos positivos para equilibrar esse quadro. Então, quando você tem um operador da ponta da segurança pública que só tem, basicamente, estímulos negativos, porque até quando nós fazemos o bem, evitando um mal grande, né? Então, a gente tem um cenário muito complicado de adoecimento mental das forças. O Simpol fez uma pesquisa em 2023 com os nossos policiais, os nossos filiados, e mais de 70% das pessoas que responderam ao questionário tinham alguma questão psicológica a ser trabalhada, a ser desenvolvida. E a gente está falando de PCDF, que é uma referência no Brasil. Exatamente. E, assim, isso acendeu um alerta, nós fizemos realmente reverberar no país todo e verificamos que isso não é uma singularidade da PCDF, né? No Brasil inteiro existe um cenário de adoecimento mental. O próprio Ministério da Justiça abraçou a causa. Hoje nós temos o Escuta SUSP, que é um programa de atendimento psicológico online gratuito para os policiais da ativa. Então, a gente realmente está vendo que estamos trabalhando esse cenário de cuidar
porque quem cuida precisa desse cuidado. E o sindicato ele atua exatamente nessa questão de cuidar daquelas pessoas que estão na ponta. Às vezes, para isso, a gente precisa trabalhar o cronograma, o próprio plano, né, de segurança pública, porque muitas vezes a gente se preocupa com a mancha criminal e esquece o operador. Então, o sindicato ele realmente se preocupa que nesse plano distrital estejam contemplados aqueles agentes de segurança, de fato. E Luana, essa questão ela é importante dizer que ela ela afeta todos, né? No caso da PMDF, do soldado ao coronel, da PM de modo geral, e no caso da Polícia Civil, do agente ao delegado. Então, todos passam por problemas de ordem psíquica e também física, né? Então, e é muito interessante essa sua fala, que quem cuida do cuidador, a fato é, sobretudo pelo fato de estarmos em uma profissão em que é feio chorar, revelar suas emoções, em que, a depender do problema psicológico que o indivíduo tem, que o profissional tem, ele esconde isso porque, se chegar ao conhecimento da instituição, às vezes ele tem o porte de arma dele suspenso e, obviamente, tendo o porte de arma, ele já não pode fazer o serviço voluntário, que é um outro grande problema, né? Não só no DF, no Brasil inteiro. No caso do DF, a gente vê muitos policiais militares e policiais civis já dependentes do serviço voluntário, que já corresponde a uma parte considerável dos seus vencimentos, e também a gente percebe que os efetivos na rua e nas delegacias hoje, do número de voluntários, já é um número elevado. E isso sobrecarrega esse profissional da segurança pública. Então a gente tem que caminhar para outras soluções para que o policial não dependa tanto do voluntário, né, Luana? A valorização profissional, ela é a grande questão nesse caso. Quando a gente se encontrou ali fora, você viu que a primeira abordagem que fizeram para mim foi a polícia mais bem paga o Rodrigo Pimentel. E isso não é verdade há muito tempo, sabe? A Polícia Civil do DF, que é quem eu represento, quem eu posso falar, ela não ocupa mais esse quadro. Nós tivemos uma perda significativa, chegamos a ocupar ali... a Polícia Federal, não era? Exatamente, essa é a nossa luta, né? Estamos na luta pela retomada da equiparação salarial com a Polícia Federal. Já temos a mensagem do GDF encaminhada para a União, para avaliação da presidência, e acreditamos que vamos concretizar, mas essa questão da valorização pecuniária é o que hoje, de fato, se busca como reconhecimento do trabalho. É claro que a gente tem a missão muito forte no exercício da segurança pública, mas na sociedade, no dia a dia, o que você precisa para realizar os seus sonhos e os seus projetos é capital. E a gente está na unidade federativa que o custo é altíssimo. Então, às vezes a gente conversa com alguns colegas o preço de uma faculdade, o preço de uma escola que eles ficam... Brasília, o custo da moradia em Brasília é surreal comparado com Goiás, que está aqui do lado. Sim. Então é muito complicado. E até eu sempre brinco, tá? Tinha sargento da PM do GO que saía do Goiás para ser soldado aqui. E hoje, pelo menos para oficiais, lá está melhor do que aqui, né? Pois é. Não sei para delegado então, como a gente precisa equacionar isso novamente, porque não é porque Brasília quer ser melhor que qualquer lugar, mas nós somos a capital da República. Nós temos que ser referência em tudo. Sim. Porque se o país não consegue gerenciar bem um quadradinho pequeno, que é onde todas as decisões políticas são tomadas, como é que a gente vai espraiar para o país uma política de segurança pública? Exato. Então, não é questão de ser maior ou melhor que qualquer outra instituição de segurança, mas de sermos a capital do nosso país, que precisa ser valorizada e reconhecida como tal. E o que você falou do estereótipo, assim, do super-homem, né? Do policial, ele realmente toca bastante aos policiais. E essa questão de superioridade ou não, até para reconhecer as suas falhas. E isso é muito verdade. Ficou martelando aqui na minha cabeça. Né? Convencer o policial a buscar atendimento. E não só pela questão de ser proibido de fazer o voluntário, mas pela questão do próprio reconhecimento dele como capaz de cuidar. Exato. Quando ele não está conseguindo se autogerenciar. Então, para ele procurar a primeira ajuda, é muito difícil. É muito difícil convencer aquele policial que ele está com problemas, porque ele se vê, na verdade, que é um fato. Que a polícia, quando todo mundo está correndo de algo, a gente vai para lá. Até de folga.
até de folga. É perigoso, Exatamente. Às vezes até desarmado. A gente tem um grande problema com essa questão, que as pessoas estão regulamentando demais as atuações dos policiais, né? Eu não acho que a falta de regulamentação é boa, mas o excesso também é muito ruim, porque você pega um policial cada vez com mais medo de agir, e esse policial é a última barreira entre o bem e o mal, então ele precisa ter liberdade de atuação e uma proteção na atuação legítima dele, porque senão a gente perde essa barreira. A discricionalidade é um princípio basilar na atuação policial em qualquer lugar do mundo. Assim, é complicado você lidar com o que você falou na sua fala inicial, porque você pega um vídeo depois e as pessoas fazem um julgamento muito incisivo de algo que foi decidido em 2, 3 segundos, um conflito urbano que foi decidido em 2, 3 segundos. E você vê um cancelamento, né, daquela pessoa, daquela instituição de forma muito veemente. E Luana, o vídeo campeão de audiência sempre são vídeos de atuações policiais norte-americanas, que lá eles já usam a câmera corporal há muito tempo. Sim. E geralmente são atuações em que tem 3 planos de câmera filmando. Uma do policial, câmera corporal, a outra da viatura e uma outra pública, na via pública. Na primeira, você olha e você fala assim, cara, o policial matou o cara do nada. Na segunda, você fica na dúvida. Na terceira, você olha, caramba, o cara puxou uma arma mesmo. Então, assim, por isso que é interessante, porque às vezes algumas filmagens de indivíduos que estão ali na rua filmam um determinado trecho da cena, quer dizer, não filma desde o início. Exato. E aquilo já, sobretudo com as redes sociais, já cai nas redes sociais e o policial ele é criticado. Então, é mais uma face perversa, que é esse controle estatal, né? O pessoal até fala, vai usar ou não vai usar câmera corporal, mas o policial já está à mercê das câmeras, né? Todo Hoje mundo tem um dia, celular, né? na mão, Estamos né? num grande Big Brother. E o triste é porque a cena que a gente não tem controle, que vai para as redes sociais, é a cena que eles querem montar, né? Então, isso é muito interessante, a gente ter esse olhar, esse cuidado, né? E é interessante um fórum como esse, que convida os diversos atores, né? E como você está aqui representando o sindicato, nós temos acadêmicos, nós temos policiais, nós temos técnicos, que, de certa forma, enfrentam e confrontam esse grave problema que a gente tem. A gente tem aqui várias autoridades, né, vários parlamentares que estão preocupados em debater e discutir, de fato, a segurança pública. Né? Exatamente. É muito importante fomentar os debates para que as coisas não sejam feitas só de maneira automática ou por modinha. Né? É claro que a gente precisa sim ter o controle da atividade policial, como em todas as atividades, e a gente precisa que haja uma disciplina em relação aos desvios de conduta. Claro. Mas a tendência do policial, assim como a tendência humana, eu ainda sou otimista e acredito que a tendência é o bom. E eu não acho que os bons têm que pagar pelos maus. Então a gente precisa ter cuidado com as covardias, porque você lidar com questões muito delicadas, precisam, inclusive, de um preparo. Porque, por exemplo, muitas pessoas falam, o policial precisa usar X diligências não letais antes de efetivamente empunhar a sua arma. E aí, ele tem o treinamento? Existe o investimento nesses armamentos não letais, nessas técnicas não letais? O que você deu de formação para aquele policial para que você exija uma conduta diferente? De formação não só em termos operacionais, mas psicológica, técnica, acadêmica. Qual é o embasamento no próprio regimento interno daquele policial para ele agir de determinada forma ou de outra? Para que a gente não aplique a covardia no exercício de uma atividade extremamente delicada, decidida em segundos, aonde aquela pessoa não perde a sua humanidade e defende, além da vida de outrem, mas também a própria vida, todos os dias. A outra questão é a questão da preparação em defesa pessoal. Então, às vezes, você vê o policial armado, agarrando o indivíduo ali, tentando conter o indivíduo sem técnica. Então, não se discute essa questão onde a gente pode estar falhando, e às vezes o policial em que o Estado ele é obrigado a fornecer todos os meios adequados para ele exercer sua função, que é uma taser, que é um instrumento de menor potencial para que ele utilize antes de empregar a arma, que é dar ao Estado a possibilidade dele
Se ele quiser, todo mês ele está no stand de tiro. Se ele não tiver um stand de tiro, o Estado paga. E tem um monte de stand aí parado, né, sem cliente, depois desse movimento aí contra, né, as armas de fogo no Brasil. Então, por que o Estado não propicia munição, armamento e espaço para que o policial treine cotidianamente, que ele possa fazer uma arte marcial, um judô, um jiu-jitsu, para que ele possa diminuir a possibilidade dele ter que utilizar uma arma de fogo. Então, as discussões sobre letalidade policial são muito rasas e não levam em consideração a tecnicidade, a cientificidade, e não ouve o policial. Então, é por isso que é importante espaços como esse, a gente ter a oportunidade de te ouvir. Exatamente. Como um profissional que dedica, além das suas atividades rotineiras como policial, né, se dedica à causa da proteção do colega, né? E nós, policiais militares, não podemos ter sindicatos, mas a gente tem associações que fazem um pouco esse papel. Obviamente, não com a liberdade que o sindicato tem, e eu vejo que, nesse aspecto, vocês ganham muito em ter um sindicato, de poder ter uma liberdade maior, né, na luta pelos direitos dos colegas da Polícia Civil. A luta por direitos ela é sempre desafiadora, né? Seja os sindicatos, as associações, mas a gente vem acompanhando decisões judiciais limitando essa luta por direitos por conta da atividade mesmo, típica de Estado essencial. Então, cada vez mais está difícil trabalhar e se mobilizar em prol desses direitos. Mas estamos aqui para isso e não vamos desistir jamais. Ainda assim, essa questão permeia todo o exercício da atividade policial, que é o julgamento muito incisivo. É sempre muito interessante o tema, as próprias investigações, os vídeos são interessantes, viralizam muito rápido, mas a gente, no Tribunal da Rua, realmente vê que o que viraliza mais é o vídeo que tem o erro. Né? O vídeo do erro, ele realmente tem um alcance muito extraordinário. E é muito difícil você conseguir debater com as pessoas que todos se acham técnicos em segurança pública. Ah, mas poderia ter feito dessa ou daquela maneira. E a gente volta para aquela questão, né? Da visão de túnel, do momento de maior adrenalina, de luta pela vida, onde nem sempre as decisões são as mais acertadas. E o que a gente vê? Que o que acontece nesse momento é aquilo que você fez com repetição, né? Que a gente fala treino a seco, treinamento, treino real, disparo real. Tudo que você está muito treinado, o seu corpo tende a repetir de maneira mecânica. Então, o seu impulso vai ser melhor quanto maior for o seu treinamento. Não é quanto mais controlado você for. Não é quanto mais vigilância esse policial vai ter ou quanto mais punição ele vai sofrer. É quanto mais treinado você for. Seja na bibliografia, no entendimento do porquê você faz e segue os protocolos, e seja na execução real dos protocolos. Então, o policial ele tem que disparar? Então vamos disparar sempre, com munição. A arma, nós até temos uma arma acautelada para cada policial, então existem armamentos diferentes que poderiam ter mais treinamento, mais acesso, mas a arma realmente a gente tem. E é o que a gente tem. Então, para as pessoas até pensarem, o que se exige do policial? Que ele não atire? O que em todo lugar é unanimidade que é acautelada policial? Uma arma. Aí você vai exigir dele que ele use o quê? É o instrumento dele, é o único. E ganha em algumas instituições, né? Ganha, não cautela, uma algema. Aí são as duas coisas questionadas, o uso da arma e o uso da algema. Cada vez mais curtos, né? Ana, que é outro grande problema. Então, assim, a gente vê que é um contrassenso total. Você está agindo no lugar errado. Não é que não tem que agir, eu repito. Tem que separar, sim, o joio do trigo. Mas o treinamento, ele é o que leva à execução. Não adianta. É a capacitação. Capacitação e valorização pecuniária pelo reconhecimento do serviço mais difícil de ser executado. Ana, você imagina, né? Hoje nós temos cursos mais reduzidos em alguns estados, né? Até pela necessidade do efetivo. E às vezes você tem, às vezes é menos de 2 meses um curso. Pega o indivíduo ali que estava anos estudando para concurso, dá um curso de menos de 2 meses, entrega uma arma para ele e joga literalmente na cova dos leões, né? Exato. E às vezes é esse profissional que está chegando novinho que vai para determinadas localidades que às vezes vai ser até
locais em que nem todo mundo quer trabalhar, mais perigosos, e ele é submetido a um estado de coisa. Então, cada vez mais a gente percebe, seja na Polícia Militar, com o poder das associações, seja nas polícias civis com sindicatos, essa necessidade dessas instituições comprarem brigas para que, de fato, a gente possa mudar esse cenário, porque literalmente eu não vejo outra cena que não seja essa, né? Davi na Cova dos Leões, né? É exatamente isso, e assim, mesmo pessoas como eu, que vim de uma formação mais acadêmica e menos... técnica? Não, menos... Operacional? Operacional, agressiva. Menos agressiva, eu fui mais procedimento, um pouco menos operacional, mas hoje isso já mudou totalmente, porque você entra, se joga tem a de missão, cabeça se não for operacional... E quanto mais treinado você for, mais você consegue não executar. É o treinamento duro para o jogo fácil, né? Então, essa é a lógica. Mas eu entrei e isso aconteceu comigo, que era uma pessoa com uma mentalidade um pouco mais tranquila, e no meio de uma ação, eu estava lá já empunhando a arma, que era o momento correto, a pessoa estava com a mão assim, botou a mão para trás sem falar nada, com um ato rápido, e puxou algo. E eu era novinha de polícia. E ali eu tremo até hoje nas bases para lembrar, porque se não fosse algo extremamente azul, talvez hoje eu não estivesse mais aqui na Polícia Civil ou representando qualquer policial civil, porque eu consegui ver uma cor gritantemente azul e não disparei. Não identificou como uma agressão. Mas se fosse qualquer coisa prateada ou preta, talvez a minha reação tivesse sido diferente. E isso a gente fala em frações de segundos que essa decisão foi tomada. Eu realmente fico arrepiada, porque eu ia aparecer na capa do jornal. O policial despreparado que efetuou um disparo letal num trabalhador, porque o azul era a carteira de trabalho. Luana, e também tem a questão da mulher, né? E aqui a gente não está com nenhuma jogando cores berrantes na análise do que eu vou falar, né? Mas eu até tenho um livro lançado sobre feminicídio e violência doméstica. Eu também acompanho muito e tenho muito carinho pelas nossas colegas, né, policiais militares. Até falo que, ao longo da minha carreira, tive oportunidade de trabalhar e com os melhores profissionais que eu tive na minha carreira foram com mulheres, né? E a gente percebe cada vez mais a presença da mulher nas forças de segurança pública, até um debate aí sobre limitação, né? Mas a mulher, sobretudo, seja interna corpore, seja na rua, né? A policial, a forma com que o indivíduo está sendo abordado, a piadinha, a brincadeira. Obviamente, nós homens também, né? A gente está no policiamento, tal, as meninas às vezes fazem uma piadinha, mas com a mulher é muito mais intenso, né? Então, a sobrecarga, sobretudo a diferença, né? Quando a mulher entra na corporação, né? Pelas características naturais da mulher, né? Da sensibilidade, que é algo que, pelo menos pela minha esfera, pelo meu olhar, é uma grande vantagem que vocês têm, né? De ser mais sensíveis às questões mediadoras. Mais mediadoras, né? E para a mulher é muito mais difícil, né? Eu acredito que sim, porque, primeiro, é uma profissão que tradicionalmente masculina que você precisa desenvolver atributos masculinos e, inclusive, o bom caminhar da carreira, ele é pautado por atributos tradicionalmente masculinos. Então, quando você é uma mulher muito boa no seu serviço, falam, nossa, essa mulher é igual a um homem, ou essa mulher é pior que homem. É sempre em relação a... Né? A gente vem melhorando muito, as mulheres vêm crescendo em todos os espaços de poder, uma ocupação maior e mais efetiva, mas, por exemplo, a gente tem uma realidade, eu posso falar na Polícia Civil, que os chefes de SICVIL, que é a seção que investiga os crimes violentos, os crimes mais cruentos, temos raras mulheres ocupando essa chefia na investigação. Então, a gente ainda tem muito a crescer. Agora, opinião bastante polêmica, não adianta você quebrar os limitadores da quantidade de efetivo feminino nas polícias. Você precisa, sim, ir junto e, ao mesmo tempo, precisa quebrar os limitadores, mas precisa preparar as instituições para nos receber, preparar os policiais para nos receber e preparar a própria mulher para o exercício em apartado de um homem, porque nós mesmas fomos criadas em uma estrutura mais machista
e temos alguma insegurança em relação a estarmos somente nós. Então, precisamos de capacitação. A gente volta sempre para a capacitação, né? Para o investimento, né? Para que nós estejamos seguros, sim, para que tenhamos treinamento de defesa pessoal, porque o vigor físico entre um homem e uma mulher não é o mesmo a priori, mas uma boa técnica pode superar o vigor físico. Então, a gente precisa desse preparo. Não adianta, como você falou, pega o menino, dá a arma e joga no caos. Vai dar ruim. Não adianta quebrar um limitador, pegar uma viatura, uma equipe só de mulheres e jogar no caos. Tudo precisa ser feito de maneira estratégica, porque você está lidando com o maior bem da vida, que é a própria vida. Então, quebra o limitador, mas efetua um treinamento dessa equipe feminina, um treinamento mais incisivo que o dos homens, porque a gente tem o desafio do vigor físico a superar. Então, o número de horas tem que ser maior. Isso torna a jornada da mulher mais difícil, sim, mas é possível de ser feito. É bem possível de ser feito. A gente precisa, por exemplo, até fomentar o interesse nas policiais, né? De procurar uma formação em arma, em balística, serem treinadoras para inspirar outras policiais a estarem ali na linha de frente, né? De maneira mais operacional. Então, a gente tem isso na Polícia Civil do DF, eu tenho muito orgulho das profissionais que eu lido. Ainda somos minoria na Polícia Civil, cerca de 30%, menos que 70%, o nosso efetivo é menos que 30%, mas está chegando ali nessa proporção, mas ainda não é a metade, e a tendência é que seja tudo igual. Mas no contexto geral do Brasil, acho que é um número até bem satisfatório, né? Se a gente for comparar com o Brasil, né? E comparando também que a lógica da polícia judiciária, ela é uma lógica mais controlada, né? A polícia militar, ela tem um exercício mais aleatório. Usa mais da força, né? Porque é a missão constitucional dela, inclusive, é o policiamento ostensivo. Então, você está na rua sujeito a qualquer coisa. Com conflito, né? A Polícia Civil, ela atua na investigação, e na investigação o sexo absolutamente não faz diferença. Né? Você está lidando ali com o intelecto, com a produção de provas, com linha de raciocínio, então não faz diferença. Mas existem os momentos de operação, os momentos de enfrentamento, e toda diligência, como você vai em loco, ela também tem a sua aleatoriedade, então tem o seu risco intrínseco também. Então não dá para descartar a parte operacional da Polícia Judiciária. Uma das melhores e mais bem estruturadas falas que eu ouço, que eu sempre tenho perguntado isso para minhas colegas quando eu as entrevisto, né? E parabéns pela análise que você faz. Eu acho que o caminho é esse, né? Pela prudência, por ter uma capacidade de enxergar o cenário como você enxerga, né? Obviamente, tirando de lado a ideologia, né, quando a gente fala dessa questão, e também partidarismo ou puxando a sardinha, eu vejo que a sua visão é bem técnica. Luana, infelizmente aqui o tempo é curto, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo com a sua entrevista, espero que não seja a última, que eu tenha a oportunidade de entrevistá-la novamente, parabenizá-la e agradecer pela essa luta, né? Eu tenho um olhar muito de atenção às pessoas que se dedicam a lutar pela causa do outro, obviamente que te interessa também, mas porque a gente sabe que a gente fica muito ostensivo às críticas, né? Prego que se destaca, né? Quer levar martelada, né? Então não é fácil, sobretudo briga que é de todos. Então parabéns, viu, Luana? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E esse foi mais um podcast Opinião Segura, edição especial aqui diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, organizado pelo Progressista e também pela Fundação Francisco Dornelles. Temos a honra de estar aqui num estúdio, num aquário que foi montado aqui no centro do evento, e esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, organizado pela Última Raça. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, obrigada, até a próxima. Obrigado, minha amiga.